Mas a verdade é que é muito difícil tratar dos conflitos de interesses, porque quanto mais você sobe na hierarquia organizacional, mais propícios para conflitos de interesse se encontram os ambientes. Porque geralmente você tem mais poder decisório exatamente nos ambientes mais acima da pirâmide organizacional, não é verdade? Então é muito difícil lidar com os conflitos de interesses também em virtude do poder que dispõem as pessoas que estão inseridas nesses chamados conflitos. Quanto mais próximo do topo da empresa, e até por isso é muito importante, nós sempre que falamos de programas de compliance, nós salientamos que o primeiro fundamento de um programa de compliance é o chamado tone of the top, o tom do topo, o comprometimento da alta administração. Então a alta administração precisa estar sempre checando também e permitindo que a área de compliance cheque por ela se ela está inserida em conflitos de interesses, principalmente nos momentos decisórios. Então, às vezes é difícil lidar também por causa disso, porque quanto mais próximo do topo está o indivíduo, maior a probabilidade dele se encontrar inserido em situações de conflitos de interesses. Quando nós falarmos das espécies de conflitos de interesses, essa verdade vai ficar mais exposta. Uma terceira dificuldade que nós temos é a própria natureza das atividades, não é? Que geram muitas vezes a possibilidade de conflitos de interesses. Como eu mencionei no último vídeo também, eu sou originário da área imobiliária, né, como advogado, professor de direito imobiliário. E no mercado imobiliário existem as chamadas profissões irmãs. Advogados, imobiliaristas, corretores de imóveis, administradores de imóveis. Muitas vezes o advogado também é corretor de imóveis, ele tem carteira da OAB e também tem registro no CRESSE correspondente. E muitas vezes este determinado profissional, ele... Agora, o conflito de interesses potencial ou possível, ele também é muito sério, né? Ou seja, o indivíduo pode estar numa determinada situação onde ele potencialmente pode vir a ficar inserido em um conflito de interesses. Então não se deve dar menor atenção para o conflito de interesses potencial. Deve-se saber distingui-los, porque no primeiro caso ele já está inserido, no segundo ele pode vir a estar inserido no conflito de interesses, então talvez seja importante remover aquela possibilidade antes mesmo de que ele venha a ficar inserido naquele potencial. Uma outra perspectiva de o que é um conflito de interesses potencial ou possível, né, diz respeito às chamadas situações ambíguas. Situações ambíguas são exatamente aquelas onde a pessoa às vezes não consegue identificar que está num conflito de interesses, ou quando aos olhos de terceiros parece que a pessoa está inserida num conflito de interesses, e aí muitas vezes é necessário que o profissional de compliance, ou seja, alguém que analisa aquela situação do lado de fora, diga para a pessoa, olha, vamos estabelecer algumas premissas, porque é uma situação aqui ambígua, então vamos verificar se você está inserido numa situação de conflito de interesses ou não, para evitar que você venha a ficar inserido e para a gente analisar se essa situação que parece ambígua aqui, se ela pode configurar um conflito de interesses potencial a ponto de nós tomarmos alguma providência prévia antes de que você se lance ao processo decisório ou venha participar de algum processo decisório. Vejam que, né, essa distinção, essas distinções conceituais, elas são importantes e elas nos ajudam a transitar pelo árido tema dos conflitos de interesses. Agora nós vamos tratar mais especificamente de espécies de conflitos de interesses, digamos assim, uma tipologia de conflitos de interesses, mais voltada para as características institucionais, digamos assim, né? O chamado conflito de interesse financeiro, né? Esse é o mais comum, né? Esse é o mais comum. Por exemplo, o salário. Às vezes, o determinado funcionário, colaborador, ele possui 2 remunerações, ele possui 2 empregos. Isso não é proibido, né? Uma questão que é muito comum no Brasil é que o servidor público, por exemplo, ele tenha o seu serviço público, a sua função pública, o seu cargo público, e ele ainda seja autorizado, de certa maneira, também a trabalhar no setor privado. Ele tem, então, as duas funções.
Isso aí vem sendo cada vez mais tratado pelos programas de compliance, tendo em vista o que estabelece a legislação brasileira anticorrupção e anti-lavagem de dinheiro, muito preocupada com situações onde agentes públicos podem estar inseridos em conflitos de interesses em virtude de seus, perdoe a redundância, interesses privados. Cada vez mais há questionários sendo por aí distribuídos, né, indagando das empresas se entre os sócios das empresas que prestam serviços para entes públicos, se existem agentes públicos dentre os sócios dessas empresas, para evitar conflito de interesses de remunerações tanto do ente público quanto do ente privado. Mas há outras formas de conflitos de interesses financeiros que podem se verificar em casos concretos, por exemplo, pagamento de consultorias, honorários por palestras, inscrições em eventos, né? Isso é muito comum no mundo jurídico, passagens aéreas, hospedagens, brindes, presentes, né, de variadas naturezas, etc. Né? Até aqui a gente estava falando, de certa maneira, de questões que são feitas à luz do dia, né? Benesses que são conferidas à luz do dia, que parecem até mesmo lícitas em alguns casos. Né? Pode ser que um brinde aqui, uma passagem ali e tal, uma inscrição em evento, configure a chamada propina, o chamado kickback. Pode ser, tem que se ver no caso concreto. Agora, tem duas situações um pouco mais complicadas e complexas, e eu vou me permitir aqui utilizar as duas expressões em inglês, que são o chamado moonlighting, que é quando o funcionário tem, o colaborador, ele tem um outro emprego que é desconhecido, uma outra atividade que é desconhecida do seu empregador, certo? E aquela outra atividade, de certa maneira, pode influenciar em tomadas de decisões perante aquele empregador. E o chamado, ou a chamada hidden ownership. Nada mais é do que aquela situação onde o empregado, colaborador, funcionário, né, o executivo, ele é sócio oculto de uma determinada outra empresa, não é? Que presta serviços para aquela, e então ele facilita a vida daquela empresa da qual ele é sócio oculto dentro do seu ambiente corporativo. Então vejam que esses são conflitos de interesses financeiros que precisam ser investigados e tratados. Existem os chamados conflitos de interesses pessoais. O nepotismo é o mais famoso deles, não é? Por isso que ele é muito tratado nos códigos de conduta. Mas também os interesses amorosos, eles acontecem também, né? Muitas vezes a pessoa apaixonada por outra pessoa acaba inserida num conflito de interesses profissional, e as áreas de compliance precisam estar atentas também a isso. Muitas vezes esses interesses pessoais dizem respeito a amizades e às vezes até mesmo inimizades. Às vezes a inimizade de um determinado player inserido no processo decisório por uma outra pessoa pode influenciar a sua capacidade de julgamento e aquela inimizade acabar afastando do certame, por exemplo, da concorrência, um inimigo daquele que está ali inserido na posição de decisão, gerando prejuízo para a companhia. Isso também pode acontecer. Há os chamados conflitos de interesses acadêmicos, não é? Nós, advogados, às vezes estamos inseridos nesses contextos. Nós damos aula, às vezes defendemos em sede doutrinária uma determinada tese, e depois somos obrigados a defender em juízo a tese contrária àquela que defendemos no ambiente acadêmico. Isso pode acontecer. Mas o conflito de interesses acadêmico, ele também acontece muitas vezes quando o profissional ele não promove a autodeclaração de conflito de interesses ao ingressar no mundo acadêmico. Eu dei o exemplo também no outro vídeo. Sempre que eu vou dar uma palestra de direito imobiliário, eu faço a minha autodeclaração de conflito de interesses. Porque se eu for falar de shopping center, eu fui advogado mais de lojista. Se eu for falar de contrato de locação de imóveis residenciais, eu fui advogado de administradoras de imóveis, geralmente defendia mais os interesses dos locadores. Em relação à construção civil, eu já tive de um lado, já tive do outro. Eu preciso expor isso para quem está me escutando, para os meus alunos, porque geralmente o meu ângulo de visada sobre determinadas teses jurídicas também foi construído a partir das minhas próprias percepções profissionais e das minhas próprias experiências profissionais. O chamado conflito de afiliação institucional, quando o indivíduo está inserido em vários contextos institucionais e muitas vezes precisa
tomar decisões ou participar de decisões sem remover os interesses institucionais de outra instituição ali dentro da empresa, ou da empresa quando está numa determinada instituição, quando representa uma determinada instituição. Os chamados conflitos políticos e religiosos também acontecem, conflitos de interesses decorrentes de interesses políticos ou de interesses religiosos, e precisam ser deliberados e precisam ser tratados. E como é que você vai fazer o combate, então, para esses conflitos de interesses? Bom, o principal elemento aqui, o principal instrumento, ferramenta de compliance a ser empregado aqui são chamados códigos de conduta. É muito importante que os códigos de conduta ou de ética, como você preferir, eu prefiro o termo conduta porque a ética ainda denota algo um pouco abstrato, né? E conduta deixa claro exatamente que é um procedimento a ser adotado, é a atitude que se espera do colaborador. É importante tipificar quais são os conflitos de interesse. O principal aspecto, o principal instrumento, a principal ferramenta. Um código de conduta preparado por profissionais que conheçam aquela atividade, conheça a partir de uma análise de riscos de conflitos de interesses feita previamente por profissionais de compliance, consiga tipificar com clareza quais são as condutas que são inadmissíveis e que podem configurar conflitos de interesses naquela atividade específica. Bom, é importante, obviamente, uma promoção de cultura de integridade, né? A promoção da cultura de integridade é um outro pilar dos programas de compliance, para que os indivíduos consigam aprender a identificar os seus próprios conflitos de interesse, mas para se sentirem confortáveis, que não vão ser punidos quando identificarem os seus próprios conflitos de interesses e quando promoverem a autodenúncia, porque aí então o indivíduo pode remover voluntariamente o conflito de interesses, é a primeira opção que ele tem, né? Ele remove o conflito de interesses antes da tomada de decisão, ou ele se recusa a participar do processo decisório, se isso for possível, naquele determinado ambiente corporativo e institucional. Nesta mesma linha de raciocínio, de promoção da cultura, é importante o incentivo às denúncias dos conflitos de interesses. Eu coloquei há pouco que um grande obstáculo a ser transposto diz respeito ao medo de retaliação, diz respeito a uma cultura de improbidade no que diz respeito ao conflito de interesses, o comportamento de manada, o todo mundo faz, né? Um ambiente permissivo para os conflitos de interesses, mas é necessário que se estimule, até mesmo através dos canais de denúncias, as denúncias a respeito de conflitos de interesses. Você pode ter whistleblowers internos, né, os sopradores de apitos, as pessoas que sejam estimuladas dentro de parâmetros éticos também a serem estabelecidos pelo programa de compliance, para que as pessoas informem a área de compliance a respeito de outros que podem estar ou em situações ambíguas que precisam ser investigadas, ou em conflito de interesses potencial, ou em conflito de interesses verdadeiro e factual. Ufa! Eu sei que foi um pouco extensa aqui a nossa reflexão sobre conflitos de interesses em duas partes, mas eu espero ter trazido para todos algumas informações importantes e eu estou totalmente à disposição de todos vocês. Me procurem nas minhas redes sociais, me procurem no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, procurem a Probit, me procurem no YouTube e quem quiser debater comigo, eu estou totalmente à disposição. Muito obrigado pela sua atenção.